Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz O Guaxa sabe o que faz. O que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todos O Guaxaverso vão sempre conhecer existiu. o Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Ele não tem nem erros pra gente botar no final, não tem nada. Não tem, mas não se Eu não sei, preocupem que o Guaxaverso do episódio que saiu vai ser o próximo, 101, tá? Não se preocupem. Isso, eu não sei quando isso saiu, mas vai ter um Guaxaverso do episódio. Porra, eu fechei Fechou o quê? o nome dos episódios. Não, tá, calma. Você falando. A ordem do primeiro filho vai ter o seu Guaxaverso 101. Daí, normal, gente. Isso. E a gente segue. Muito bem, vida que segue. Bora lá. A gente pode criar alguma coisa pro final, quem sabe? Isso. Aí. A Fábio vai cantar. Ok, tá bom. Vou cantar a música da velha debaixo da cama. A velha debaixo da cama não morre nem fica doente. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador, podcast Realidades Paralelas do Guaxinim e Sem Guaxaversos. É um podcast que surgiu do nada e, porra, tá aí. Quem diria que uma coisa que não existe chegaria tão longe? Pra quem não sabe, o Guaxaverso é nosso antigo escudo mestre, que vamos ler os comentários e discutir teorias, não do último episódio, mas surgiu uma ideia e a Fábio abraçou, assim, a loucura. Eu tava, porra, deitado, assim, joguei a mensagem. Porra, alguém falou, vai ter o Guaxaverso 100. Eu falei, porra, eu podia fazer alguma coisa, né? Podia, sei lá, pegar um comentário lá dos primeiros episódios e dar uma lida pra ver o que aconteceu nesses 6 anos, né, que separam praticamente esse episódio dos episódios lá. E enquanto eu soltava isso, assim, tipo, não vou fazer, a Fábio já veio com vários prints e comentários separados. E então vai acontecer o Guaxaverso 100. Obrigado, Fábio. De nada, é um prazer. O que tu achou, assim, já que tu revisitou os posts antigos, tu notou alguma coisa que mudou do primeiro episódio pra agora em relação aos ouvintes, alguma coisa? Bem, agora tem mais comentário, né? Antigamente tinham poucos comentários. É porque é a bola de neve, né? Sim. Tipo, se eu leio os comentários, as pessoas comentam e... Tipo, o SciQuest tem mais que o dobro de downloads que o RP Guaxa e quase não tem comentário nenhum, porque a gente lá... Até lê comentário, mas é tipo um ou outro pontual e não é sempre, é de vez em quando. Então aqui, como a gente lê todos... O pessoal se empenha um pouco mais, eu acho. Sim, e tem mais dúvidas também, né? Porque antigamente também não tirava dúvida. Antigamente o escudo mestre era mais completo, né? Eu lembro que, assim, a minha ideia quando eu lancei... Eu era muito doido. Quando eu fui lançar o episódio do Corvo, na minha cabeça, assim, eu não vou explicar nada no escudo do mestre. E as pessoas que criem suas teorias... seria bacana se um dia as pessoas, sei lá, montassem um fórum para discutir isso aqui, sabe? Deixar bem solto. E daí as pessoas que ouviram o episódio antes de sair, uma das pessoas foi o Fencas, e o Fencas falou, não, o ideal é tu pegar o escudo do mestre e explicar as coisas do episódio, que eu acho que fica mais legal. Então a versão que saiu no feed tem as explicações das minhas inspirações, do que eu queria com cada coisa e tal. O escudo mestre mais explicado surgiu por um comentário do Fencas. E daí quando ele falou assim, realmente, as pessoas não vão querer entender essa ideia maluca de universos interligados que eu tô criando aqui, né? É melhor eu explicar logo as coisas. E, Fencas, você estava errado. mas assim, eu acho legal ter explicado. Talvez não tivesse tanto... As pessoas não tivessem abraçado tanto se eu não tivesse dado mais pistas do que eu realmente dei
naquele momento, né? Não sei. Mas então, é justamente porque você explica que a gente vai tentando juntar os pontos. Se não explicasse, acho que a gente já tá pedindo. É verdade, é verdade. Fábio, como é que as pessoas te acham na internet, antes de mais nada? As pessoas me acham no grupo de apoiadores, na taberna do Guaxinim. Não adianta me procurar em rede social, porque eu não posto nada, então assim, eu existo lá só pra dar curtida nos posts do Instagram do RP Guaxa. Ok. Assim, fico muito feliz, Mas então a gente pegou um comentário de cada um dos 20 primeiros episódios, é isso, mesmo. Né? E eu vou ler lá do primeiro episódio, a Bruxa, a Morte e as 4 Gatas. O comentário é da Cafeína, que coloca: rapaz, assim, se é a Cafeína que eu estou pensando é editora de podcast conhecida, né? Ela comentou há 6 anos atrás. Rapaz, eu só fico imaginando o trabalho para editar um episódio de RPG como esse. Meu abraço e café quente para o editor. Eu, pessoalmente, sou péssima pessoa para acompanhar as histórias de RPG. Médio déficit de atenção, médio falta de lúdico na infância. Risos. Mas a história eu gostei. O lance das gatas adaptando a nova forma foi bem criativo. Piscadinha. Destaque para a atuação das meninas. Sim, foi muito bom. Coragem e vida longa para vocês nesse novo projeto. Beijos e bora lá. Eu ia dizer beijo, querida, não sei nem se 6 anos depois ela ainda acompanha, porque como ela mesmo diz, RPG não é o lance dela, né? Mas é uma pessoa que entende bastante de podcast. Fico feliz com esse comentário, porque sabe quem editou esse episódio, Fábio? Você. Fui eu. Olha aí. Os primeiros episódios fui eu. Esse episódio fui eu que editei todo. Então, poxa, obrigado a esse elogio. Graças a Deus hoje não edito mais. Que o projeto cresceu e você agora delega certos trabalhos. Graças aos padrinhos, né? Eu pago o Zorzal pra estar editando os episódios ali. Muito bem. Então, o próximo comentário é do episódio 2, O Corvo. Maldito. A bisneta dele tá aqui no chat ainda. Como é que você fala um negócio desse? É verdade, é verdade. O comentário é do Igor Chaves. Ele diz: parabéns pelo trabalho. Foi o primeiro podcast seu que ouvi e achei a história sensacional. Muito bom mesmo. Vou dar uma de executivo de Hollywood e propor mais podcasts no mesmo mundo. Eles serão anuais e vão variar entre a história do personagem principal e sua família e histórias que expandem o universo. Alô, Disney, me contrata. Na verdade, contrata o Guaxa, mas tudo bem. É verdade. Para a trilogia clássica, o Adam pode ficar mais velho e ser recrutado para parar o Elliot, que, como vimos no final, continuou doente. No outro ano, dá para ter uma prequel da história do Corvo, que se mostrou um personagem muito enigmático e interessante. Próximas ideias apenas pagando milhares de Trumps, mas que ainda bem não é mais Trump. Botou a $100. Vamos lá. Mas, falando sério agora, ganhou mais um seguidor. Parabéns pelo excelente trabalho e criatividade. Obrigado, Igor. Espero que você ainda esteja ouvindo, né? 5 anos passaram do seu comentário para essa leitura agora. E, assim, obrigado mesmo. Muitos desses comentários, gente, na época, eles, inclusive, têm comentários meus embaixo, né? Sim. Eu lia todos, né? Dava o joinha em alguns até comentava, porque não tinha ainda esse canal de comunicação que é o Guaxaverso hoje. Isso, e assim, já teve prequel, né? Do Corvo. Já teve. Se o Guaxaverso existisse, já teve um prequel do Corvo. E um depois também, mas, não apareceu, só no fundo, né? Digamos assim. No episódio 3, A Herança, tem um comentário do Júlio, que ele fala, excelente episódio, assim como os outros, e ele fala para eu fazer algum episódio inspirado em Viagem no Tempo, né? Em Chrono Trigger. E eu respondi ele, anotado Viagem no Tempo em um episódio só seria complicado, mas aceito o desafio. E o Guaxa do Futuro diz: desafio foi mais que concluído mais de uma vez. É isso aí. Guaxa aí evoluindo e sempre trazendo ótimos episódios pra gente. Muito bem, Guaxa. Parabéns. Obrigado. Mas o comentário pra valer do episódio 3 é o do Lucas Cardoso Ferreira, que coloca: demais! Sério, o Guaxinim é muito criativo com as histórias. Como ele molda a aventura para os personagens é simplesmente perfeito. Todos os episódios são excelentes. Todos os episódios, todos os 3 na época, né? Mas muito obrigado, Lucas Cardoso Ferreira. Muito bem. O próximo comentário é do episódio 4, Pacto John Lennon. E é um ver mais. É o comentário da JP Verenca.
ou JP Verenca, não sabemos. Parabéns por mais episódio formidável. Não apenas a você, Guaxa, mas a todos os envolvidos, tanto players quanto quem ajudou na confecção. Eu realmente achei que no final você iria aprontar um plot twist carpado e esfiapado. Como aí tem uma citação. Como o pessoal percebeu que quem iria desarmar a bomba era o próprio, entre aspas, vice-presidente e tiraram fotos, numa situação futura essas fotos teriam chegado na internet e na mídia, a ponto de causar um desconforto na população e talvez até um problema no tratado John Lennon, devido à falta de confiança das outras nações no Zelda. Mas talvez fosse muita maldade, aí kkkk. Queria comentar também que acho muito boa essa conversa de final de programa, onde você expressa suas inspirações para o episódio, além de passar algumas curiosidades adicionais. Passa a impressão de que você está aqui do nosso lado batendo papo, deixa mais íntimo, ou seja, o escudo do mestre, né? Por último, gostaria de dizer que apesar de ser de mês em mês, o lançamento de cada nova história para mim está sendo muito bom. Levando e considerando o tempo necessário para a gravação e edição, acredito que o que você tem feito está de uma qualidade muito boa. Preenche muito bem a lacuna de esperar por RPG que são lançados apenas no final do ano. KKK e um emoji de dando linguinha. Assim, o alfinetado no Nerdcast no final, obrigado. Agradeço muito o comentário, né? Não sei se JP Verenca ainda está por aqui, mas é óbvio, esse episódio era para dar uma mensagem positiva, né? O Pacto do John Lennon. É engraçado que, ele é de 5 anos atrás, embora, obviamente, eu tenha eu fiz geografia, né, gente? A minha posição política, ela vem junto com o diploma. E nesse episódio, eu ainda tentei fugir de polêmica, embora seja um episódio claramente comunista. No Escudo Mestre eu dou aquela passada de pano, dizendo: temos que entender que dependendo da época, esse negócio de unir os povos, tem... sei lá, eu enrolei, mas é isso, era um episódio que tinha que ter um final feliz, que era um episódio extremamente comunista, assim, união dos povos, eliminar a fronteira e tal, e fico muito feliz. É óbvio, o Marcelo Guaxinim, que fez esse episódio, ele mudou muita coisa do que ele é hoje, em questão de posição, porque a vida obriga a gente, né? Mas, eu tenho muito orgulho deste episódio, sim. Isso aí. Só não vê o comunismo quem não quer. Nesse e em outros episódios, né? É verdade, assim, tá, assim. O próximo comentário, olha que engraçado, é do Felipe Xavier, de 5 anos atrás. Mais uma vez, a equipe do RP Guacha está se superando. A equipe era eu nessa época. Diversão e temas ligeiros. E os jogadores, obviamente. Mas o jogador só sentava, ria, rolava os dados e gravava a própria voz, né? A loucura toda era pra cima de mim. E o comentário do Felipe é do episódio 5, Úrsula. Mais uma vez, a equipe do RP Guacha está se superando. Diversão e temas ligeiramente polêmicos em um só lugar. Machismo, pseudociência, sistemas políticos, representação social, uso de estimulantes químicos, etc. Muito obrigado por proporcionar horas de risadas e reflexões. Esse episódio, inclusive, ele continua bem atual. Gosto muito de Úrsula. E obrigado pelo comentário. Esse eu sei que ainda tá por aqui. É o Felipe, né? Inclusive, ele comenta desde o primeiro e ele deixava desenhos também. Tinha imagem. Sim. Hoje ele casou para desenhar. Bichinho tá na faculdade, tá no emprego, e aí quando chega em casa não dá tempo de nada. Só de se aconchegar e dormir. Ser feliz. Isso. Mas tá aí ainda, pra jogar muitas vezes ainda, que ele joga muito bem. E narra muito bem também. É verdade. Então, vamos lá. O próximo episódio, né, é o episódio 6, Billie Jean. E como só tinha 3 comentários pequenininhos, eu vou ler os 3 comentários, tá bom? Okay. O primeiro comentário é do Lucas Almeida. Aí ele fala: cara, simplesmente sensacional. Maratonei todos os RPGs em uma semana e, cara, sensacional este último. O final foi a melhor parte. E aí o segundo comentário é do Coffee, não sei. Simplesmente sensacional. Descobri por acaso esse cast e já estou apaixonado. Parabéns pelo trabalho. E aí vem um outro Lucas, mas Lucas Fonseca, e diz: não esperava esse final. Eu até tinha um palpite sobre o que tinha acontecido, que estava certo, mas ainda assim me surpreendi com o final, muito fera, Guaxa. E assim, Billie Jean, o final realmente, né, a gente fica: o que tá acontecendo? Aí depois quando você explica no Escudo Mestre, a gente: o quê? É um dos meus episódios favoritos. Eu queria, se eu pudesse, sim, regravar ele, apagar a memória das jogadoras e refazer com elas, seria incrível.
porque a parte da edição, novamente, eu editei. É um episódio que usa muita música, né? Então ele é um episódio, assim, que, pô, eu tinha muita coisa nele que eu queria mudar, que eu queria melhorar. Mas, assim, o final é maravilhoso. Eu nunca revisitei esse lugar diretamente, porque eu acho um episódio fechado, assim, tão bacana. E obrigado a todo mundo que comentou. Muito bem. O próximo que a gente vai ler é do episódio 7. E tem 3 comentários curtinhos aqui, acho engraçado. Tem o Tô Desistindo, que nunca desistiu, isso. Tá sempre aí, né? Ele coloca impressionante, !V. O Clebson Lopes coloca: agora encontrei um podcast de RPG tão bom quanto os especiais do Nerdcast. Eu esperava 1 ano pra ouvir agora posso ouvir vários do RPG Guacha. Muito obrigado. Cara, isso aqui é um puto elogio, porque o Nerdcast tem uma equipe gigantesca de editor, de gente, e o Nerdcast, todo mundo que acompanha sabe, né? Eles gravam, sei lá, 20, eles gravam muitas horas para depois editar e fazer o episódio, ou seja, eles cortam, eles regravam, eles são muito mais audiodrama do que o RPG Guacha é. O RPG Guacha é mais o que a gente jogou, sai. E então deles tem mais uma produção muito mais audiodrama, tal, com efeitos. Então isso aqui é um elogio que, pô, até hoje é um elogio muito bom. Na época ele vale ainda mais, porque, de novo, até esse episódio, o Sombra de Tulu Azul, no caso, quem edita, eu acho que já é o Danilo Battistini editou esse. Eu não tenho certeza, eu teria que dar uma olhada, mas... o Luca ou o Caio, assim, que agradeço. Aí no coisa, eles sabem dizer isso aí. E o último comentário desse episódio ali era o André Diego Paulo, que coloca: bom saber que a Isa não é a única psicopata da equipe. É isso. Olha aí, o Luca confirmou que foi o Danilo que editou. Esse foi o Danilo. O Danilo editou poucos episódios, mas, assim, todos os episódios marcantes. Muito bem. Inclusive, eu me corrigindo, Billie Jean tem muitos comentários, só que aí eu peguei esses 3 que eram pequenininhos e eram legais. Agora o de Tulu e Azul é que só tinha esses 3 mesmo. Tá vendo? Porque antigamente eram um pouquinhos, quando depois começou essa loucura toda que é o Guaxaverso. Então bora lá, o próximo episódio é o 8, que é Os Cavaleiros Arco-Íris. E tem um comentário aqui da Creuza. Ela comentava bastante também no começo. Eu já ouvi esse episódio, sei lá, várias vezes. E racho de rir com o rabão toda vez. Parabéns, Guaxa. Aí o Guaxa colocou um coração ali. E aí depois tem um comentário do Márcio Azevedo embaixo que fala: uma dúvida, se o Troll estilhaçasse a pedra que continha a espada, tecnicamente ele seria o novo rei? E aí... Tecnicamente sim, mas a própria espada protegeria a pedra, isso não seria possível, né? Isso mesmo, muito bem. Pessoal saudosista aqui no Discord. A gente tá fazendo isso ao vivo pra quem é padrinho aqui no Discord. O episódio 9, Nada de Novo em Raccoon Town, tem o Marcelão comentando. Somente um grupo muito específico de pessoas entendeu o nome do homem guaxinim logo de cara. Olecrã. Você sabe por que Olecrã, Fábio? Sim, é Marcelo ao contrário. É Marcelo ao contrário. Ele é Marcelo também. Então é uma coisa que ele já deveria ter feito, né? Então ficou mais fácil, ele botou... Esse podcast foi melhor a cada episódio. Todos dão aquela sensação de: nossa, esse foi o melhor até agora. Espero que você ainda pense assim, Marcelão. Isso aí. Outro comentário que a gente tem é do Allen Redhand. Nem todos os professores cheiram a formol. Cheiram a éter, álcool, ervas, amêndoa, beta-mercaptoetanol, amônia, mas formol tem um cheiro bom. Um RPG histórico. Eu voto em os jogadores serem soldados russos defendendo a nação contra o exército napoleônico. Matheus, professor Babá de Curitiba, Paraná, da Boneca do Iguaçu, vai amar isso. É verdade. É engraçado, contando aqui um bastidor, há muito tempo atrás, o próprio Matheus, que é professor de história lá do SciCast, ele veio falar: me chama pra jogar um RPG. E daí eu perguntei: qual é o teu episódio favorito? Ele respondeu: não, até agora eu não ouvi nenhum. Aí eu tô esperando ele ouvir algum pra chamar ele. Isso nunca aconteceu. Isso acontece até hoje, assim, de pessoas que, sei lá, me conheceram no D20 Awards: quero gravar com você. Aí eu pergunto: qual é o seu episódio favorito? E a pessoa não sabe, ela não vai gravar. Porque a ideia é que eu prefiro gravar com meus amigos, com pessoas que gostam do projeto. Não... Assina embaixo. Aí cheio de padrinhos legais, inclusive vários ganharam várias aventuras e vamos ter novas caras ano que vem. Já me arrependi, mas ganhar 10 várias aventuras foram distribuídos. Não arrependo não. Todo ano eu digo: não, acabou os várias aventuras, nunca mais. Eu dei 10
E vai ter um bolão agora do BBB desse ano, valendo um Vale Aventura também. Já começou o BBB? Nem sei. Começa... Assim, quando sair esse episódio, eu não sei se já começou ou não. Não começou, porque vai sair... A gente tá gravando ele antes de gravar o 99, né? Porque é pauta fria, né? Mas já começou, em teoria, dia 8 de janeiro. Ah, tá. Então já vai ter começado, sim. Tá bom. Já. Muito bem. Vamos lá, então. O próximo é do episódio 10, Onde está o Natal norte-coreano, né? Que está no coração de muitas pessoas. E aqui tem um comentário do César Augusto Rodrigues. Parabéns, adorei a aventura. Só caí na besteira de ouvir no trabalho. Todos ficaram me olhando enquanto eu chorava de rir. E aí eu vou ler os outros dois que eu peguei embaixo, porque tinha muitos comentários. Djalma Leite Novaes Júnior. Parabéns a todos. Foi uma produção excepcional. Não imaginava o poder de criação do Guaxa e chorei de rir com a interpretação do grupo. Um salve para a Z75. E por último, comentário do Maldrax. Muita coisa aconteceu. Natal, aniversário do meu pai, filho em férias, zerei o Spin, o SciCast pela segunda vez, fora outros. E o que não sai da minha cabeça? Z75. E até hoje não sai, né? O pessoal sempre pede. Parabéns, Fenca, Jujuba e Danilo. Esse episódio foi de chorar de rir. Eu não ganhei parabéns, não sou? Mas foi você que criou. Você que criou, Guaxa. Vou voltar no tempo pra reclamar. Olha só. Todo NPC que o pessoal se apaixona, foi você que criou. As pessoas dão a voz, mas na essência é sua, então... Eu sou 50% do episódio, os jogadores são outros 50%, cada um. Muito bem. No episódio 11, o Torneio dos Deuses, tem um comentário da Creuza, que coloca: adorei. Agora, viciando filhote no RP Guaxa. O bom disso é ouvir tudo de novo. Lembrei de Havaianas de Pau. Não consegui parar de rir com a Xânia. Esse episódio tem vários problemas. Mas é 5 anos atrás, gente, pelo amor de Deus. Guaxa, a minha expectativa só cresce a cada episódio. Você sempre consegue superar. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns. Esse episódio foi, acho que o terceiro que eu gravei. E ele era tão problemático que ele foi sair só no 11, assim. Mais no final do ano. Eu achei que ninguém ia ouvir. Mas eu preciso colocar um aviso nesse episódio. E... sei lá. Mas obrigado, Creuza, de novo. Eu tentei pegar o comentário menos problemático. Ok. Bora lá. Episódio 12, o próximo, Pacto Raul. Eu tô pegando os que tem bastante comentário, mas tudo bem. Foi eu que peguei os comentários, não vou reclamar. O comentário é do Rafael Alexandre. Muito bom. Como não ter uma continuação? O diabo realmente me enganou, quem diria? Final de explodir cabeças. E aí vem o Leandro Gomes e fala: adorei. E além de muito divertido, tem a trilha sonora. Coração. Esse diabo simpático me enganou. Tava demais o nosso Hellboys ou mão grandão e leva jeito com o personagem. Cuidado com o que vocês assinam aí na sede do Deviante. Um abraço. E por último aqui o Dário Carvalho. Quando o Raul mencionou Dante, minha ficha caiu sobre onde eles estavam. Foi, como toda certeza, o que mais gostei e ansioso pro próximo pacto. Lembrando que o diabo aqui, se eu não me engano, é o Fencas. Então assim, Fencas é demais. É verdade, verdade. O próximo comentário aqui é do episódio 13, Madruguinha do Oeste. E tem o Márcio Azevedo colocando: o Madruguinha e o Z75 tinham que aparecer como NPCs ou personagem em uma aventura de animais falantes. Eu até respondo na época. O Marcelo de Matos respondeu. Mas pela foto eu sei que sou eu. Surgindo mais um animal épico, podemos fazer uma aventura com eles de jogadores. Não surgiu um animal épico, mas o Madruguinha virou um cavaleiro, inclusive, com o próprio Felipe, que era dono do Madruguinha no episódio, né? Foi inspiração pro Cavaleiros do Bicho, então tá meio que pago. Eu gostaria de dizer que um animal épico que surgiu foi o Capitão. Mas assim, tudo bem. Mas, porra, 4, 5 anos depois, né? Sim. Mas tá tudo aí, dentro da família. E já tivemos vários episódios com animais falantes. É verdade. Então vamos lá, o próximo que a gente vai ler é episódio 14, o suicídio de Anthony C. Smith. E o comentário é da Giovanna Scanosco. Achei esse episódio genial, tanto nas questões do terror, quanto nos plot twists. Houveram horas que eu havia me gelado de medo, e horas que eu não conseguia parar de rir. Não saber se era apenas uma aventura normal de investigação, ou se era algo mais sobrenatural e de terror, tornou tudo muito mais interessante e assustador. Sem contar que a sacada que os jogadores tiveram sobre a vacinação foi genial. Embora o foco do RP Guaxa seja o humor, acho os episódios de terror sem igual. Muito obrigado, Giovanni, de 5 anos atrás. Esse é um episódio que eu gosto bastante. Provavelmente é o episódio do RP Guaxa mais mestrado
Eu já ouvi pelo menos 2, ou podcast, ou no YouTube tem um, e eu já ouvi como podcast também, de gente que renarrou a minha aventura, sabe? E sei de pessoas também que narraram para seus grupos locais, né? Então, o Fred narrou para as meninas do Caquitas e tal. É uma aventura, assim, que eu acho uma sacada muito boa. É um episódio, assim, que eu gosto bastante. Como várias outras sacadas que você já... E, assim, não que o foco seja o humor, né? Na verdade, tá bem equilibrado. É humor, terror e tudo mais. Eu acho, pelo menos. Assim, na época tinha Tulu e Azul, tinha esse. Eu acho que não tava assim. O RP Guacha é sobre tudo, né, gente? Eu acho que inclusive sobre um podcast que ficou milionário e tava na praia. Porra, se Deus quiser. O próximo que a gente vai ler é o episódio 15, a última volta do Carrossel. Outro episódio, assim, muito cabeça, muito Guacha de 5 anos atrás. Vamos lá. Eu quero tocar fogo em alguma coisa, entre aspas. É uma frase maravilhosa. Inclusive, quero também. Do Leandro Gomes, né? Já aprendi a segurar o xixi e não vou molhar a cama se brincar com fogo. Que tensão, Guaxa. Li ontem o conto O Poço e o Pêndulo, de Edgar Allan Poe, e passei o episódio todo lembrando dele. O corredor com os manequins de dedos afiados e o palhaço no fundo foi muito tenso. Imaginei cada manequim como aqueles pequenos bonecos de madeira que você pode botar na posição que quiser. Cada um estava sobre um pedestal observando as jogadoras, com a sua face sem olhos. E esperei muito que aqueles dentes afiados do palhaço fizessem algum estrago. Torci pelos palhaços, desculpa. A imagem das 3 correndo, gritando salsifufu e apertando o nariz foi hilária. Já ansioso pelo próximo. Obrigado pelo comentário, Leandro Gomes. Esse episódio é outro episódio que eu gosto muito desses episódios clássicos, assim. Eu queria... Porra, se eu conseguir realmente realizar a minha própria... previsão. Porra, eu quero muito reouvir esses episódios, revisitar eles, contar histórias. Porra, assim, obrigado mesmo. Vamos lá, o próximo episódio, né, é o episódio 16, Adeus a Menina. E é um combo de comentários. Começando com do tô desistindo. Não desiste, meu querido. Sempre quis falar isso. Vamos lá, o comentário é: por decepção, achei que a Wanda ia lá ajudar a nova deusa a manter o reinado dela, garantindo que novas deusas não nasçam até que a deusa esteja pronta para se aposentar. PS, condenem-me, pois sei que vou pro inferno por ter rido do estilo faca na caveira da Wanda. Aí o Leandro Gomes comenta: a sanguinolência da Wanda estava ótima. Agora, ao contrário, pensei que ela poderia assassinar a deusa menina e o Morte, dominar o mundo usando a energia maligna e ir matando as novas deusas conforme fossem nascendo. E aí eu tô desistindo, bom pronto para um próximo RP Guacha. O pessoal tava faca na caveira mesmo. A Wanda, eu acho que é da Cris, né? Porque tinha a deusa menina e tinha os 2 guarda-costas, né? Um era a Wanda, o outro era o Morte. E aí a Wanda, quando tinha que atacar, ia lá e... Porra, tu botou 15 comentários aqui no 17. É isso, é um mano pequenininho, gosto de coisa. O próximo que eu vou ler é do episódio 17, que é O Anão, o Dragão e a Bruxa. Tem um comentário do Allen Red Hand, que coloca: parabéns, Guaxa, por mais um ano. Esse foi o episódio de aniversário de 5 anos atrás, olha que legal. E também por outro ano de alegrias e diversão no Portal Deviante. No dia 28 é o meu. Parabéns, Allen. O Xi é de 5 anos atrás. X Vieiran 10. Hey, Guaxa, você usa algum programa de áudio só por curiosidade? O Audacity, até hoje eu uso o Audacity. O Allen volta. O anão dono do orfanato é o mesmo do episódio 3. Era descendente, né? Eu não vou lembrar agora. Acho que era descendente. O Léo Lopes coloca: eu reconheci essa bruxa aí, hein? É isso. É porque só tinha esses 4 comentários lá. Eu falei: vamos botar os 4. Vamos botar. Isso aí. O próximo é do episódio 18, O Mistério de Rita. E o comentário é do Gleico Pereira. Fala, Guaxa. Você deveria ter escrito o final de Game of Thrones. KKKKK. Quando o episódio abriu tocando Metal contra as Nuvens, minha expectativa já foi lá em cima. Durante a aventura não consegui desvendar aonde os irmãos estavam, mas achei o epílogo muito bem elaborado. E, tirando a simbologia da aranha, pude entender claramente todo o contexto. Inclusive, a voz da esposa me surpreendeu, trazendo a sensação de final feliz. Enfim, parabéns por mais uma aventura excelente. Outro episódio, assim, bem loucura, bem cabeça, assim. Eu gosto bastante dele também. Eu só percebi no final mesmo, como assim? Né? Que, tipo, eles estavam lá no Valhalla. Sim, é um episódio de 5 anos atrás, gente. Quem não viu, agora spoiler. É isso. Spoiler. E aí, que eu me lembre, eu acho que era o Felipe que não sobrevive, né? Que morre lá.
E aí 2 conseguem passar, que nasceram como gêmeos, e a esposa, se não me engano, é justamente a Rita, né? Pelo menos é a voz da Rita que comenta aqueles 2 irmãos, não sei o quê. Muito bom. Só a cabeça do Guaxa mesmo, não teria a capacidade de pensar essas coisas. Parabéns, Guaxa. O episódio 19, Sangue no Espaço, tem um comentário do Onyx DF. Guaxa, na minha opinião, o espaço de comentários devia ser full spoiler. O espaço para discutir, teorizar, evitar os comentários é super fácil. Então não estraga a experiência de ninguém. Nessa época tinha discussão de que se poderia dar spoiler nos comentários ou não, porque, sei lá, tem gente que vai no post e lê o comentário para saber se o episódio é bom ou não, e tomava spoiler, mas ok. Hoje, 5 anos depois, concordo com o Onyx. Até Ele porque, continua. inclusive, nesse episódio em específico, o Sangue no Espaço, você pede para eles não darem spoiler, para o pessoal não perder a experiência. E, inclusive, o Onyx ainda tá por aqui, na taberna, até hoje. Não sei se no DF ainda. Eu acho que sim. Conversei com ele essa semana. Ele continua, mas respeitando o pedido, não vou falar nada do episódio, só deixar meu voto, uma aventura sobre a semana anterior, com os jogadores já sabendo tudo o que sabemos sobre a pedra. Talvez ter acesso ao arquivo da descoberta anterior, assim ficaremos sabendo mais da história. Outro episódio que eu preciso reouvir e revisitar. Sim, porque no final, no Escudo do Mestre, você fala assim que pediu pro pessoal votar se eles gostariam de uma história antes do acontecido ou depois do que aconteceu no Sangue do Espaço. E aí a maior parte do pessoal nos comentários falar que queria na semana anterior e não depois. E é que eu fico esperando que você faça, quem sabe, Não dei data, né? Então tá aí. Ali, apesar de que não deu data, tá aí pra acontecer, né? Eventualmente. Mas assim, recentemente teve um episódio com uma pedra que deixava o pessoal meio doido, né? O novo. Que veio da onde? Ninguém sabe, do espaço. Né? Então, Mas eu não sei se é na mesma linha, né? Eu acho que esse episódio do Sangue no Espaço é bem no futuro, porque tem pessoas morando no espaço. E no Flávia Regina a gente não sabe. Mas E agora, pessoal, o último comentário, porque só vamos ler dos 20 primeiros episódios, é o do episódio 20. Cavaleiros do Bicho e a Cinderela do Baile. E eu gostaria de deixar um comentário, inclusive, que foi nesse episódio aqui que o Guaxa leu que eu virei madrinha. Eu já escutava desde antes, mas eu virei madrinha que o Guaxa leu meu nome nesse episódio aqui. Não tem... Porra, provavelmente um dos melhores episódios, então o nome tá lá. Isso aí. E o comentário é do Master PL. Ah, que hino de podcast. Escuto a RP Guaxa desde o primeiro episódio, mas não sei porque nunca comentei antes. Que maravilha de programa, toda a mistura ficou sensacional. Definitivamente o melhor dos 2 mundos. Continua a aventura, Guaxa! Por favor, nunca te pedi nada. E quem não ouviu porque não gosta de funk ou de anime, não sabe o que está perdendo. Continue com um excelente trabalho, você e a equipe arrasam demais. E é o episódio que teve 3 continuações, né? São 4 episódios. A primeira geração. Um spin-off um spin-off que se passa antes e mais 2 episódios da próxima geração, né? Isso, o spin-off foi o Samba da Criação, né? E a nova geração tá aí com o Jean tá aqui comentando. Isso, com 2 episódios. E daí, assim, é a série com mais episódios, e depois dela, em segundo lugar, acho que tá a Escola de Monstros, né? Isso, com 3 e um anterior, que foi o Baile, né? Isso. Na verdade, os 3 são spin-offs do Baile. Né? Que coisa, né? Ok. Fábio, assim, eu tô muito feliz de você estar aqui, assim, existem outras pessoas, óbvio, que estão comigo lá desde dos primórdios, que me ajudam, que fazem esse projeto existir, que eu adoraria que tivesse aqui também, mas sem sombra de dúvidas, uma dessas pessoas é você, assim, a pessoa uma amiga que sempre tem uma palavra de apoio, que eu dou uma ideia idiota de, e se eu peço os comentários antigos, e de repente eu tinha 60 mensagens com vários prints de episódios anteriores, e que tá sempre lá perguntando quando é que vai ser o Guaxaverso, e ajuda lá a cuidar do Instagram, assim, agradeço demais, assim, demais mesmo, a essa amiga maravilhosa que o projeto me deu. Eu tô muito feliz aqui, estou fazendo um coraçãozinho com a mão, mas não tem câmera, ninguém tá vendo mais aqui. Não tem câmera. Eu tô muito feliz também, obrigada por ter me convidado, obrigada por todas as oportunidades que você deu pra mim, pra eu poder jogar. Eu
Fico feliz todas as vezes, me divirto todas as vezes. E a taberna é um lugar quentinho que eu fico muito feliz de estar lá. E tenho vários amigos que eu fiz lá e encontrei no último Guaxa Encontro. E assim, muito obrigado pelo que você criou. Todas as vezes que a gente dorme 1 hora mais tarde só pra te poder jogar com a Tá gente. vendo? Isso é muito amor. Que é isso, cara? Muito obrigada. Assim, muito, muito obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que apoia esse projeto. Eu sempre brinco que o Guaxaverso só existe. Que o RP Guaxa só existe porque as pessoas apoiam. Que o Guaxaverso só existe porque as pessoas apoiam. Isso é verdade também. Tanto, obviamente, a pagar o editor e os custos que o episódio tem em si. Mas, assim, essa família maravilhosa que se formou lá na taberna, lá no Telegram. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês por todo o carinho, por todo o amor que vocês dão pra mim e trocam entre si o tempo todo lá, se ajudando, fazendo as coisas. Então, assim, obrigado mesmo de coração. E que venham mais 100 episódios de Guaxaverso. Eu quero. Não adianta você ir lá comentar no 21 até o 40, gente. Porque o primeiro vai demorar eu ir lá ler. E a gente vai escolher só os que estão com o número realmente Da época. sei lá, 10 anos atrás, quando a gente for ler os próximos. Mas diz aí o que você achou, né, desse resgate histórico. Deixe seu recado pro RP Guaxa, pra mais essa marca aqui. Dá estrelinha nas suas... lá Spotify, essas coisas que avalia. Seja padrinho, segue a gente nas redes sociais. E um beijo pra todos vocês. Beijo, galera. E até a próxima. Até. Eu não sei como terminar um episódio especial, então ele só acaba agora. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexigo, vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. E não tem coceira, verruga nem frieira, nem valda de maneira ela não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho, ou tem cheiro de creolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. É assim a música? Boba.